Existia uma classificação do terrorismo na lei de crimes hediondos. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Em 88, a Constituição definiu que terrorismo era crime. Era um crime inaceitável. Em 90, tivemos a lei de crimes hediondos e lá falou que terrorismo era um crime hediondo. Tá. Porém, nós não tínhamos definição legal do que era o crime do terrorismo. Ou seja, não servia pra nada. Já Crime começou a putice É. aí, né? E Não, aí? é que seja claro... Não, Aos não, não. 7 Não, minutos, não, sem interrupção, pessoal, sem interrupção. Não, O Batata não aguentou. Ele não aguenta. Já na putice aqui, vamos lá. Irmão, não, essa lei que ele falou aqui de 2016 já é outra putaria. É mesmo? É Ele isso. vai começa explicar errado? aqui. Então, assim, hoje... Então, vamos lá. Aí, no Brasil, em 90, falou que o crime de terrorismo, ele era um crime hediondo. Crime não hediondo é tinha o crime que é... Ele Que não tinha aplicação porque ele não não tinha- tem anistia, não tem O graça, que não que tem é, progressão porra? de É regime. hediondo, ele é, porra. Mas se não explica, não tem como aplicar. Qual é o crime? Falava-se que o crime é hediondo, porém não se colocava o verbo do que é o crime de terrorismo. Então, o que que é? Derrubar um copo no chão é terrorismo? Explodir um prédio? Explodir um prédio é terrorismo? Não tinha definição legal. E aí, depois de 26 anos, resolveram definir o que era terrorismo no Brasil. E aí? E aí, ao contrário do mundo, das definições do mundo... Porque se você, Isso é legal, dá o contexto. ao contrário das definições do mundo, porque assim, nem a ONU define o que é terrorismo numa norma. Ela emitiu uma portaria e ela falava que terrorismo, e lá inclui que terrorismo é inclusive organizações criminosas que se envolvem e tomam o poder político, inclusive... eu quero colocar, vou pontuar, não dá para trazer toda essa normativa, mas eu quero pontuar algo interessante. Organizações criminosas que interferem no poder político, no governo, e que, inclusive, cometem crimes contra o transporte público. Eu quero que deixe anotado isso aí. Tá. Isso é na definição da ONU, porém, a própria Temos ONU, a nossa a também, própria tá? ONU recomendou que os países teriam autonomia para definir o que é terrorismo. Justamente regionalizar, justamente porque existem as peculiaridades Claro. de cada pátria, então para definir. Os Estados Unidos, por sua vez, é importante dizer que os Estados Unidos, quando definiu o terrorismo, ele disse que era atos violentos ou perigosos à vida e que interferissem tivessem o viés de interferir nas políticas. Até aqui, eu vou até ler para ficar bem bonitinho aqui, ó. Vamos na letra mesmo. Na letra do que... Aqui, ó. Vou trazer rapidamente aqui, ó. Segunda definição. Interessante, porque ninguém tá falando isso. Ninguém vai atrás do contexto mundial. Ninguém Porque tá muitas falando vezes o que eu mostro pra você, se eu mostrar um 6 aqui, pra mim, pra você vai ser 9. Então todo mundo tem que olhar de todos os ângulos pra entender. Então vamos lá. Definição conforme os Estados Unidos definiu. Que lá os Estados Unidos ele definiu em duas partes, o que é o terrorismo internacional e o terrorismo nacional. O terrorismo nacional é o que acontece dentro do país dele. O internacional é o que outras pátrias cometem como terrorismo. E lá fala que são atos violentos ou perigosos à vida humana, que violam leis penais e parecem ter a intenção de intimidar uma população, coagir civis ou influenciar a política de um governo. Grava isso aí. Influenciar a política do governo. Então, mais uma vez, conforme o parâmetro que a ONU emitiu, seria intimidar a população e obrigar que um governo fizesse ou deixasse de fazer algo. Beleza? Essa é a definição da grande maioria dos países do mundo do que é terrorismo. Aí no Brasil... Só para frisar bem, em todas as legislações, fala dessa intimidação da população ou de uma parte dela e que tenha um viés ligado a desestruturar. Desestruturar o governo, fazer uma afronta. Que é uma coisa até lógica. Isso é uma análise do parâmetro mundial do que é o terrorismo. É engraçado. Do que é o terrorismo. Isso, né? O mundo enxerga assim. O mundo enxerga que isso é terrorismo. Porém, nós não fazemos parte do mundo. Aí, beleza. Então, tudo Aí, bem. É a tal da jabuticaba. voltemos aqui pro Brasil. O Brasil, depois de 26 anos, 28 anos depois da Constituição, que falou que terrorismo era um crime grave, gravíssimo, está definido na Constituição assim. Aí em 90 fala que terrorismo é um crime hediondo. Depois de 26 anos, nós editamos uma lei de terrorismo, que ela é muito bonita no seu contexto todo, ela traz que crimes contra
Comunicação, transporte público, enfim. Desde que fossem cometidos com 3 palavrinhas. Tá. Com 3 motivações. Religiosa. Xenofobia, discriminação, preconceito de cor ou raça, enfim. Então, ou seja... Xenofobia contra estrangeiros. Que mais? Discriminação. Discriminação de... E preconceito contra... religião ou... cor, raça, enfim. Tá. Qualquer tipo de preconceito. E ponto. Então, ou seja, tem que ter esse combustível, esse viés motivador. Não é terrorismo. Não é terrorismo. Isso é condicionante. Isso Se é você tiver condicionante. um grupo que cometa qualquer ato que seja contra a instituição política, ou contra o Estado, mesmo que você mantenha sob violência uma população sobre as leis dele, que isso configura terrorismo em qualquer parte do mundo, aqui não, porque precisa ter o viés ideológico de xenofobia ou discriminação racial. Aí começa a putice, porque nós estamos em 2016 quando eles sancionam essa lei. Em 2016, Vilela, quem briga por xenofobia, porra? Não tem mais. Era algo que aconteceu na Segunda Guerra. E os caras trouxeram atrasado algo que que deve estar também. Atrasado concordo. não. Mas tem interesses também políticos Aí nós vamos entrar nesse detalhe. Atrasado não, tá? Eles infelizmente, movimentos populares infelizmente, eles se enquadrassem como terrorista, né? Exatamente. Então, infelizmente, nós temos a lei, infelizmente, aqui. E aí eu continuo dizendo que muitas vezes a lei aqui ela é feita para beneficiar o criminoso, tá? Pô, se é. Então, assim, coincidentemente, quem que sancionou essa lei? 2016. Quem? Credo, tu vai fazer isso não. Não, Quem? vou falar. Dilma Não Rousseff. vai falar, é pra falar, não é. Dilma Rousseff. Já falou. Dilma Rousseff. Mas então vamos lá. Só que ele vai. Não, eu vou falar porque é o seguinte, irmão. A gente tem que trazer toda a história para entender. Por que editaram uma lei? Talvez um clamor social na época, 26 anos depois, começa a sofrer uma pressão e fala assim, vamos colocar a lei. Então eu trago uma lei bonita, com vários artigos e eu condiciono. Por que eu não coloquei o viés político na lei? Porque os próprios integrantes do Partido dos Trabalhadores já disseram em documentários, inclusive, que pegavam em armas para chegar ao poder do país. E como que eu vou condicionar algo que os caras atrás e que no mundo é visto como terrorismo, como que eles colocariam? Eles estavam no poder. Como que eles colocariam um artigo desse na lei que poderiam prejudicar e talvez se amanhã ou depois eles precisassem voltar ao que foi feito lá atrás? Que eu não tô inventando nada. Quem quiser dar um Google aí e veja os integrantes do Partido dos Trabalhadores que já falaram que tiveram e têm orgulho de ter pegado em arma para chegar ao poder político. Então, assim, quando a gente traz isso, eu falo, no país nosso aqui, tudo é meio adequado conforme o interesse do momento. Não é conforme o interesse social, o interesse da sociedade. Quando você então hoje, só que isso abriu uma porta, uma brecha para o crime organizado, que hoje é o que a gente está falando, você me abre uma brecha, que aí a gente vai falar assim, transporte, que é aqui, tá aqui, seria terrorismo. Facção criminosa controlando o transporte. Transporte público. Existe lá no mundo de Bob, né? No Brasil não existe. Não. Vamos dizer que não existe o controle de facções do transporte público. Você aterrorizar pessoas em prol de direcionamento político não existe, né? Na eleição os caras não ficam na porta da escola com o fuzil aqui esperando. Isso aí é no mundo de Bob também. Os caras não ficam obrigando o cidadão da comunidade a votar em quem é de interesse deles. Isso aí a gente está relatando algo que é impossível acontecer no Brasil. Hoje, estando na política, a gente sabe de fatos que determinada comunidade, enfim, eu entro. Mas não é todo político que consegue entrar numa comunidade. Então, peraí. Aquilo é um domínio territorial com fins políticos. Políticos? Com fins políticos, porque o cara domina o território. Se eu sou político, se eu sou político de direita e eu não posso entrar numa comunidade, ou se eu sou um político que eu tenho um viés diferente do que a facção acredita que seja melhor para ela e eu não posso entrar, aonde está a soberania desse país? Que eu posso, de fato, exercer o meu direito democrático. O cidadão que está lá dentro, por que ele não pode me ouvir e, de repente, entender que eu tenho propostas melhores para ele? Não, porque muitas vezes o político ele é proibido de ingressar em determinadas comunidades. Disso que o próprio Alexandre de Moraes
no STF, isso não é uma... Ele mesmo declarou e reconheceu isso. É. Isso tem dito por ele falando, olha, quando eu estava lá em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tive problemas sérios com áreas que eram dominadas por milícias. Ele chamou de milícias. Sendo que eu não sei se era milícias, porque ela não era facções, porque lá é dividido, é facções ou milícias, né? Mas são todos grupos armados. O Rio tá todo dividido, né? E facção também é um tipo de milícia, Claro. tá? E eu não sei se era uma ou outra. Ele falou, pô, lá tivemos problemas eu tive problemas, ele alertando. Eu tive problemas porque em territórios que são dominados por milícias, só entra o candidato que eles querem. Ele sabe disso, pô. Ele falou com a boca dele. E isso num conceito mundial, tá? Sobre terrorismo, isso é terrorismo. Só não tá tipificado aqui no Brasil. Sem contestar, É óbvio, né? então assim, quando eu vou falar, o Trump tá errado de ter enquadrado as facções como terroristas. Aí eu vou falar, depende. Se for de acordo com o regramento jurídico do país, do nosso país, ele estaria errado. Não. De acordo com as leis que existem aqui, ele não estaria correto, porque não existe essa tipificação aqui. Mas o reconhecimento dele não é pro Brasil, exatamente, é pra ele, mas porra. ele olha para a legislação que ele tem nas mãos, do país dele, que ele tipifica, e ele falou, sim, porque está preenchendo os requisitos que são enquadrados aqui na legislação do meu país. Agora eu vou te falar, por que essa palhaçada de não CV, não PCC? Por quê? Porque o Trump tem alguma pegadinha com o Brasil? Mentira, É o que porra. muitos falam. Beleza. El Salvador são quatro consideradas, 4 células, que eles chamam de células no país, 4 células consideradas terroristas. Bolívia, Venezuela, no México. Todos esses países têm células terroristas que já foram conceituadas muito antes do Brasil, E nem do por PCC. isso o Trump entrou lá invadindo e... Querendo petróleo, querendo nada. O problema é, quantas facções nós temos? Eu conheço 2, mas tem mais. 53 Quê? facções. Além do PCC e Comando Vermelho. 53 facções. Só na Bahia são 20. Mas são todas... É uma Facções. pirâmide? Elas são subordinadas? Não, são independentes? Não, independente. Uma ou outra pode até ser dissidente. Pode ser alguma coisa interligada, mas são todas independentes. São a grande independentes. Tá. Tá? São 53 e mais de 20 milícias armadas. Todas elas cometem a mesma coisa. A única coisa que elas não cometeram, que o CV e o PCC fizeram, que eles saíram da fronteira do país. As outras estão aqui internas. É isso. O PCC Estão está brigando em aqui dentro. 28 E é, países. 28 e é por países. isso que acendeu o alarme lá nos Estados Unidos. Exatamente. Os caras estão agindo aqui Irmão, dentro já, não estão? Tiveram, existem, tá? Matérias, pode pesquisar também, quem tiver dúvida dá um Google. Foram pegos transações bilionárias nos Estados Unidos. Os Tá caras estão vendo? indo levando dinheiro pra lá, lavando dinheiro dentro do país do cara. Aí ele falou, pera aí, irmão, o que é isso aqui? Os caras estão querendo vir bagunçar aqui? Não vai, e não vai deixar. E aí ele olha pra lei dele e ele fala, o que eles estão fazendo é terrorismo. Fora isso, Eu tem amei. Eu amei. um Eles mandaram- dos critérios é terror na população. Eu trouxe alguns vídeos para mostrar, porque é muito fácil às vezes para quem tá lá um comentarista, um especialista, falar assim, ai, mas eles estão lavando dinheiro, eles não causam terror Não, na é o viés população. econômico. Eles não causa terror na população, de Por repente, isso para não quem são tá morando terroristas. num apartamento, num bairro bom, num condomínio seguro. Mas nós temos diversos casos aí, tem vídeos aí depois se você quiser exibir, que mostram o terror implantado na população. Caramba. Nós temos casos no Ceará de cidades inteiras Tomadas. sendo tomadas. A cidade está sendo tomada. Estão fazendo uma coisa totalmente diferente.
E como é que... Não, mas o governo da Bahia... O governo tá dando apoio agora, né? O governo da Bahia tá dando apoio agora. Ele manda um caminhão pro cabra. E a viatura escoltando pra tirar o cara da casa dele, irmão. Cara, é o rabo balançando o cachorro, né? Meu irmão, é o Velho Oeste. O cara chega e cria uma cidade fantasma. Eu chego aqui e falo assim, Vilela, pelo amor de Deus, você é o Estado. Me você ajuda. é a polícia, me ajuda. Ele fala, vou te ajudar com o caminhão. Amanhã o O caminhão tá e a aí. escolta. O caminhão tá aí, você põe sua família dentro e rapa cara. fora. Então eu vou pra onde? Não sei. O caminhão leva. Longe daqui. Você viu o caso de Alagoinhas, da cidade de Alagoinhas, Não. na Bahia? O que aconteceu? puta Essa semana? merda, O que cara. aconteceu? Porque os caras estavam preocupados em falar se o Trump qualificou como terrorismo ou não, mas que uma facção rival entrou na casa de um cidadão que tinha acabado de sair da cadeia, Matou. que é criminoso também, só que era de facção rival, entrou, baleou, matou ele, matou a mulher e matou a criança de 1 ano. 1 ano e meio. Aliás, 1 ano não, 1 mês. Criança recém-nascida de 1 mês e 5 dias. 1 mês, é isso aí. 1 mês e 5 dias com 4 tiros, uma No criança. peito. E aí a irmã que sobreviveu, tinha mais uma irmã de 8 e um menino de 5. O menino também foi baleado e sobreviveu. A irmã sai correndo pedindo socorro pros vizinhos, pelo amor de Deus. Uma irmã de 8 anos. Então, assim, você acha que isso, uma situação dessa, que é um ato do crime organizado, você acha que cria pavor na população naquela região ou não? É isso que a gente está discutindo, o crime organizado. Essa é a realidade do crime organizado aqui no nosso país, que infelizmente a gente tem que escutar discurso de governante falando, ai, eu tô triste porque qualificaram nossos criminosos como terrorista. Meu irmão, pro mundo inteiro é terrorismo que os caras estão fazendo. Os caras pegam a menina que largou do traficante e raspa a cabeça, chicoteia a mina quase até a morte, pô. Pra servir de exemplo, pra causar o pânico, o terror no quem tá no isso aí. entorno. Aí isso vem não com uma terrorismo, né? discussão. Se isso não é terrorismo, Aí cara, uma discussão de grandes estudiosos, dos grandes políticos, alega o seguinte: nós estamos falando que o problema é a soberania. O problema é que o Trump, sabe o que ele quer? Ele quer o petróleo, ele quer as nossas terras terras raras, preciosas, né? terras raras. Agora eu te pergunto, por que a popularidade do Flávio Bolsonaro subiu quando ele foi lá conversar com o Trump? Por quê? Tu sabe por quê, meu irmão? Que a galera Porque tá de saco cheio, é isso? a população desse cara aí do Ceará, esse cara de Alagoas, da família, os vizinhos dele, ele tá sabendo, parceiro, que o Brasil tem terras raras, porra. Ele sabe de alguma porra que a gente tem lá a petróleo. única terra rara pra ele é a casa que ele perdeu, ele cara. sabe lá é que a casa nós que ele temos perdeu, nióbio, irmão. porra. Ele não sabe nada, ele quer que jogue uma bomba nesta porra. Independente de quem jogue. Ele não quer saber se é o Trump, se é quem quer que seja, por ele tá cagando. E se o Flávio Bolsonaro foi lá e pediu e conseguiu, ele marcou, foi um golaço, E eu parceiro. vou falar, irmão, hoje, a população, hoje existe essa teoria, o Trump tá de olho nas nossas terras raras, ele quer tomar as nossas terras raras. Beleza, sabe na mão de quem tá nossas terras raras hoje? Quem? Maior número de garimpo no norte e nordeste do país está na mão do Comando Vermelho e do PCC. E Olha. acabou, porra. Meu irmão, o crime organizado já tá explorando nossas terras no raras. Amazonas. No Tá Amazonas, na mão do o crime organizado. garimpo. Isso são dados reais, irmão. Qualquer um que der um Google aí vai ver o quanto de garimpo ilegal é detonado frequentemente Esquece. pelas Forças Armadas, que os caras estão dominando, os caras estão arrebentando de usar. Então, beleza. É mais ou menos aquela teoria que o cara toma porrada todo dia em casa, apanha o filho, apanha a mãe, apanha todo mundo, irmão. E aí amanhã depois entra um cara, o vizinho de saco cheio, vai lá, espanca e mata o cara que tá batendo na família inteira. Tá louco. Aí, sabe o que acontece? Muita gente vai defender que a casa é asilo inviolável, não poderia ter entrado na casa dele. Aí, meu irmão, peraí. Se o crime organizado já tá tocando o terror, já tá explorando as terras raras, mesmo que essa teoria fosse real, que é a teoria que muitos pregam, tá bom. Vamos dizer que o cara vai... Nós vamos trocar agora que o cara vai explorar nossas terras raras, só que ele vai trazer paz, vai neutralizar o crime organizado inteiro no país. Você acha que pro cara que foi expulso da casa dele, que teve que sair com o caminhão, você acha que o cara não vai estar feliz?